Bom dia! Neste segmento eu vou falar de designs com um fator, ainda continuamos com um fator, só que agora vamos ver uma solução interessante chamada blocagem para remover o efeito de variação indesejável. Então imagine que a gente tenha um experimento em que queremos estudar o efeito de um fator F, é um fator que nos interessa. Nós vamos variar F, e F vai causar um efeito na saída e a gente quer estudar esse efeito. Só que existe um fator desinteressante, que a gente vai chamar X, que pode variar também e que vai nos atrapalhar. Então imagine que você tenha agora o seguinte, você tem duas variáveis que podem influenciar o resultado, você vê o seu resultado alterando e você se pergunta: quem foi responsável pela variação que eu vi na saída do meu experimento? Foi F ou foi X? Isso é o problema. Nós queremos, de alguma forma, eliminar a influência de X de tal forma que a gente tenha certeza de que a variação que estamos vendo na saída seja atribuível ao F que nos interessa e não ao X que não nos interessa. Um exemplo para concretizar as ideias. Vamos supor que seu experimento seja linguagens de programação e como elas afetam a quantidade de erros causados no código. E você tem pessoas, programadores, que vão estar envolvidos no seu experimento, só que a experiência dos programadores influencia o resultado. Tem programador mais experiente, menos experiente, e isso, obviamente, pode influenciar o resultado. Então, como é que eu faço para remover a variabilidade da experiência do programador e estudar apenas o efeito da linguagem de programação? Eu quero que o efeito que eu vou ver seja atribuível às diferenças entre as linguagens de programação e não devido à experiência dos programadores. Como é que eu faria isso? Isso é meu problema. A solução que é usada quando a gente pode controlar o fator indesejável é chamada de blocagem. Então, o que é blocagem? Blocagem é simplesmente um design que balanceia as coisas de tal forma que o X, nosso fator indesejável, vai ter uma chance igual de influenciar todos os níveis do fator F, e assim a gente vai cancelar o seu efeito. Para isso, a gente vai criar blocos. A palavra se chama blocos. Um bloco homogêneo, de tal forma que dentro de um bloco, o X é constante. O X é constante. A gente tem que ter condição de controlar o X de tal forma que dentro do bloco ele é constante. Muitas vezes isso é muito simples de fazer, como a gente vai ver nos exemplos que seguem. Então, o fator F vai variar dentro de cada bloco, independentemente. Isso implica que a gente deve ter condição de controlar o X. E na hora de analisar os resultados, a gente vai analisar apenas o que acontece dentro de cada bloco. Porque dentro de cada bloco o X é constante. A gente não vai avaliar o que acontece entre os blocos, porque não nos interessa, na realidade, o efeito que o X tem. A regra básica de blocagem é essa daqui. Para que uma variável X seja chamada de blocagem, blocking variable ou blocking factor, você tem que ter certeza que cada nível de F é o nosso fator interessante, deve ocorrer o mesmo número de vezes em cada bloco. A gente chama isso balanceamento. Isso tem que acontecer para a gente ter uma blocagem. Como eu já falei, a análise vai estudar a variação dentro dos blocos, mas não entre os blocos. Dentro de cada bloco, como o X é constante, a gente não vai ter variabilidade do X. Então, voltando ao assunto de como a gente elimina o efeito das fontes de variação que não nos interessam, nós temos a seguinte regra básica: block what you can, randomize what you cannot. Então, se você tiver controle sobre uma variável importante que você quer eliminar como fonte de variação, você bloca ela.
E se você não tiver controle sobre ela ou não quiser se dar o trabalho de blocar, então você vai ter que simplesmente randomizar para que você espalhe os efeitos e cancele os efeitos dessas variáveis não interessantes. A blocagem, portanto, é usada para fatores estorvo importantes e o resto a randomização toma conta. Vamos ver como é feito esse design então. Eu tenho aqui um fator com níveis F1, F2, é um meu fator interessante, e eu tenho o fator desinteressante, a minha fonte de variação indesejável X, com valores X1, X2, que eu vou blocar. Então, como é que eu faço isso? Eu crio um bloco com valor X1, e eu crio um bloco com valor X2. Então, cada linha aqui é um bloco. Isso aqui é um bloco, isso aqui é um bloco, cada linha é um bloco. E para cada um dos níveis, para cada bloco, eu vou rodar os experimentos com F1 e F2. E aqui eu tenho que randomizar, né, a ordem. Então, eu posso colocar, por exemplo, F2, F1. Essa randomização é feita aleatoriamente. Aqui eu podia colocar F2, F1 também, ou F1, F2. Mas você vê que para cada bloco eu tenho um número igual de níveis. Aqui eu tenho 2 níveis, aqui eu tenho 2 níveis. Na verdade, aqui eu tenho todos os níveis possíveis, F1, F2, F1, F2. Então a gente chama isso um design completo. Mas a gente vai ver que a gente pode ter designs incompletos também daqui a pouquinho. Então, isso seria um design com blocagem, um design com um fator randomizado, claro que a gente fez randomização aqui, e com blocagem. Cada linha é um bloco, X é constante dentro de cada bloco. Há um balanceamento, porque cada bloco é casado com o mesmo número de níveis de F, como eu já falei. E randomizamos a ordem de execução. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha meu fator F aqui, que tem os valores A, B, C, D, são linguagens de programação cujo efeito eu quero estudar, por exemplo, na quantidade de erros gerados nos programas. E vamos supor que eu queira estudar, fazer meu experimento com 3 equipes de programação. A equipe de programação que a gente vai chamar equipe 1, equipe 2 e equipe 3. Agora, essas equipes, elas têm potencialmente variabilidade lá dentro de experiência de forma geral, experiência com certas linguagens de programação. Então, eu gostaria de blocar essas equipes aqui de tal forma que eu vou eliminar as diferenças entre as equipes. Portanto, isso aqui seria meu fator indesejado. Então, como é que eu vou rodar meus experimentos? Eu vou simplesmente criar um bloco para E1, um bloco para E2, um bloco para E3, e aqui eu vou, para cada bloco, eu vou querer rodar, digamos, todas as linguagens de programação, A, B, C, D. Então eu poderia fazer isso, lembra que a gente vai agora randomizar, então eu poderia fazer, por exemplo, aqui C, B, A, D. Aqui eu poderia fazer, digamos, A, B, D, C. E aqui eu poderia fazer, digamos, B, C, D, A. Então eu tenho 3 blocos para poder eliminar a variação das equipes. Dentro de cada bloco eu tenho todos os níveis, C, B, A, D, A, B, C, D. Todos os níveis aparecem aqui do meu fator principal. E na hora de analisar os dados que a gente vai colher, que a gente não está falando ainda, a gente não está falando de análise, isso vem depois, a gente vai ver como levar em conta a variação dentro de um bloco, dentro dos blocos, mas não entre blocos. O tamanho do bloco
o block size. O tamanho do bloco é simplesmente o número de colunas aqui, tá? Então, o tamanho do bloco aqui é 4, um bloco de tamanho 4. 3 blocos, cada um de tamanho 4. Eu já falei antes que a gente pode ter designs completos e incompletos quando a gente faz blocagem. Um design completo é simplesmente um design no qual cada bloco tem todos os níveis do fator interessante. Agora, às vezes eu não tenho recursos suficientes para rodar tantos experimentos unitários, então eu preciso fazer um design incompleto. Um design incompleto é simplesmente um design em que cada bloco não tem todas as alternativas do fator principal. Por exemplo, vamos supor que eu tenha blocos 1, 2, 3, 4. Aqui estão meus blocos. E aqui eu poderia dizer que eu vou usar aqui, por exemplo, A, B e C, mas eu não vou usar o D aqui no primeiro bloco porque eu não tenho recursos suficientes. Cada bloco, cada equipe, por exemplo, lidaria com 3 linguagens de programação. Aqui eu poderia usar A, B, D. Aqui eu poderia usar, por exemplo, ACD. Aqui eu poderia usar BCD. Tem uma forma particular de construir designs incompletos. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque você pode verificar como fazer isso na literatura, mas basicamente isso é possível de fazer, mas tem que tomar cuidado, não é qualquer design incompleto que é adequado. Tem determinadas regras a seguir.